Olá, boa tarde. Terça-feira, 5 de fevereiro. O Senado agora está no ar. Cancelada a sessão do Congresso Nacional que votaria a proposta orçamentária para 2013 nesta tarde. A decisão foi tomada depois de uma reunião entre o presidente do Congresso, o senador Renan Calheiros, e líderes partidários da Câmara e do Senado. A proposta orçamentária aponta uma receita de 2,276 bilhões de reais. Foram considerados um crescimento econômico de 4,5% e uma inflação de 4,9%. O texto reserva 610 bilhões de reais para pagar juros da dívida pública e 110 bilhões para investimentos. O salário mínimo de R$ 678, que vigora desde o início do ano, estava previsto para R$ 674,96. A mudança foi feita pelo governo para adequar o mínimo à inflação. Isso não há nenhum problema, o governo fará a correção depois, através de uma suplementação ao longo do ano. Portanto, não será necessário nós modificarmos a proposta aqui. O presidente Renan Calheiros tinha convocado para esta tarde a sessão do Congresso destinada à votação na lei orçamentária. Mas antes decidiu ouvir os líderes dos partidos para confirmar o acordo que garantiria a aprovação do orçamento. Parlamentares da base do governo aceitam votar a proposta, mas a oposição insiste que antes é preciso analisar todos os vetos presidenciais que estão pendentes, cerca de 3 mil. Antes de votarmos no orçamento, temos uma obrigação constitucional e também uma decisão judicial que nos obriga a analisar todos os vetos, que são mais de 3 mil vetos, que nunca foram apreciados por esta casa. Pelo PMDB e o bloco da maioria, vota o orçamento hoje. Se depender de nós, vota o orçamento hoje. O impasse levou o presidente Renan Calheiros a suspender a sessão do Congresso. Não tem nada a ver a decisão do ministro Fux com relação aos vetos. Ele fez questão de deixar isso claro. Não houve nada nessa decisão com relação aos vetos. Nós não votamos o orçamento porque a oposição tem resistência. Infelizmente tem resistência. A votação teria que sair pelo consenso e pelo entendimento. Como há resistência, não deu. As negociações partidárias continuam além do orçamento. As lideranças no Senado também negociam a presidência das comissões permanentes para o biênio 2013 e 2014. As legendas até divulgaram alguns nomes, mas os líderes preferem guardar silêncio até que os acordos sejam firmados. Na falta de consenso, a escolha de alguns dos indicados pode ser feita no voto. Até o momento, há 2 comissões definidas. O PMDB, maior bancada do Senado, deve indicar Vital do Rego para a presidência da Comissão de Constituição e Justiça. O PT, segunda maior bancada, quer Lindbergh Farias à frente da Comissão de Assuntos Econômicos. O comando das outras 9 comissões permanentes ainda está em discussão. Pela regra da proporcionalidade, o PMDB tem direito a mais 2 indicações. O líder do partido, o senador Eunício Oliveira, disse que há interesse nas comissões de Educação, Assuntos Sociais, Ciência e Tecnologia e Reforma Agrária. O PSDB ainda não definiu que comissão presidir, mas já escolheu o nome do senador, Ciro Miranda, de Goiás. Há ainda outros senadores que estão na disputa pelas presidências. São eles Ricardo Ferraço, Valdemir Moca, Ana Rita, Benedito de Lira, Zezé Perrella, Lobão Filho, Fernando Collor e Blairo Maggi. Além da proposta orçamentária, o Congresso Nacional tem pela frente uma lista de matérias importantes que ficaram pendentes em 2012. Entre as prioridades do Congresso está a definição de novas regras para o Fundo de Participação dos Estados, já que o Supremo deu novo prazo para os parlamentares resolverem a questão. Tem que desenrolar, não tem jeito, vamos ter que votar, ver a fórmula, tem 4 fórmulas colocadas, vamos escolher uma delas, o que for melhor para todos os estados, pela sua grande maioria. As propostas apresentadas, todas elas retiram recursos da região mais pobre do Brasil, que é a região Nordeste, em especial da Bahia, do Ceará e do Maranhão, e transferindo para os estados mais ricos. Exatamente por isso essa matéria requer uma discussão muito aprofundada. Ano novo, matérias nem tão novas assim.
Nós temos que tratar do Pacto Federativo, temos que tratar dele não de forma fatiada, mas um conjunto, como a questão dos royalties do petróleo, novamente, como a questão dos royalties da mineração, ao superendividamento dos estados, uma alíquota para o ICMS. Penso que o Código Penal também seja o projeto uma prioridade e dar à sociedade brasileira o que ela busca. Temos aí um acúmulo de vetos, precisamos limpar essa pauta, sobretudo porque é uma cobrança dos municípios e dos estados brasileiros, para que deliberemos rapidamente sobre o veto dos royalties, que é já uma discussão do Pacto Federativo. De acordo com a Constituição, matérias como vetos presidenciais e o orçamento precisam ser votadas no plenário do Congresso Nacional. A direção dessas sessões é dividida entre parlamentares que comandam o Senado e a Câmara. Com as eleições dos últimos dias, a composição da mesa do Congresso também mudou. Veja como ficou. A mesa do Congresso Nacional tem como presidente o senador Renan Calheiros, presidente do Senado. Na primeira vice-presidência está o deputado André Vargas, que ocupa o mesmo cargo na mesa da Câmara. A segunda vice-presidência é preenchida pelo senador Romero Jucá. Na primeira secretaria da mesa do Congresso fica o deputado Márcio Bittar. E a segunda secretaria é ocupada pela senadora Ângela Portela, que representa o mesmo cargo no Senado. Como terceiro secretário está o deputado Maurício Lessa e, para quarto secretário, o senador João Vicente Claudino. O novo presidente do Senado, Renan Calheiros, traçou metas importantes para os próximos 2 anos. Entre elas, aproximar o Senado da sociedade e acelerar a votação de reformas que favoreçam o crescimento do país. Eleito na última sexta-feira para um segundo mandato na presidência do Senado, Renan Calheiros disse que pretende continuar o processo de modernização da casa iniciado pelo senador José Sarney. O Senado precisa se modernizar, se abrir mais ainda para a sociedade. Como os programas de computador, precisamos nos atualizar periodicamente. Nenhuma instituição pode se achar perfeita ao ponto de prescindir de aperfeiçoamentos. No primeiro discurso como presidente eleito, ele ressaltou a austeridade administrativa como medida para aproximar o Senado da população. Vamos racionalizar ainda mais as estruturas administrativas, tornando-as mais ágeis e enxutas, como vinha fazendo o presidente José Sarney. Isso implica em redução de custos e maior eficiência na prestação de serviço. Teremos um Senado calçado na meritocracia, na eficiência, com prazos, metas que poderão ser fiscalizados e controlados pela sociedade brasileira. Acelerar a votação das reformas política e tributária também foi uma prioridade listada pelo novo presidente do Senado. Renan Calheiros prometeu ainda buscar uma solução para o excesso de medidas provisórias. Ele deve se encontrar esta semana com o novo presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, para tratar do assunto. Ele afirmou também que pretende colocar em votação os mais de 3 mil vetos presidenciais que aguardam a análise do Congresso. O Senado agora termina aqui. Para você, uma boa tarde e até amanhã.